Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana que se inicia, né? Estou aqui para a gente falar hoje um pouquinho sobre o cuidado. Como que o familiar, como que o cuidador e o paciente devem se envolver aí nessa questão de cuidado. Como é difícil lidar às vezes com alguns familiares, porque às vezes o familiar também está cansado, está estressado, ele não consegue prestar aquele cuidado adequado e sobrecarrega o cuidador, que são vocês. Como que vocês devem reagir em relação a isso? Tem familiar que eles não conseguem compreender a fase do idoso, a fase da pessoa que vocês estão cuidando. Eles acham que às vezes é frescura, que a pessoa está sendo manhosa, que ela aproveita da situação que ela está. E na verdade não é isso, né? Na verdade, o idoso, ele tem as suas limitações, as suas dificuldades, e nós, como os cuidadores, devemos entender isso e passar isso para o familiar conseguir entender melhor a situação, né? Um exemplo muito básico, às vezes o idoso não quer pôr aquela roupa que o filho escolheu, né? Às vezes o filho escolheu aquela roupa por conta da ocasião, que ele acha que aquela roupa é bonita, mas o idoso não quer pôr. Então isso acaba gerando um conflito ali entre o filho, que é o familiar, e o cuidador. Isso é um exemplo básico, né? Existem várias outras coisas que acaba desenvolvendo aí um conflito, algo desgastante. Então, como que você, cuidador, consegue lidar com isso? Qual é o seu posicionamento? Você vai interferir no momento da discussão? Como que você vai mostrar isso pro familiar que ele não está agindo de maneira correta? Lembra que eu sempre falo para vocês que existem várias maneiras de a gente se comunicar, de a gente se expressar, para não ofender ninguém e fazer com que a pessoa entenda o que você quis dizer, né? Você tem que falar algo que convença aquele familiar, porque é extremamente importante, porque o idoso, ele se sente abandonado, ele se sente triste. Ao mesmo tempo, o familiar, ele perdeu perdeu entre aspas, né? Aquela mãe, aquele pai com quem ele podia contar suas coisas, as suas dificuldades. Aí inverteu o papel. Hoje é ele que precisa cuidar dos pais ou do irmão, enfim, independente da situação ali do familiar e do paciente. Então, é complicado tanto para eles quanto pro paciente. E aí envolve o cuidador, porque o cuidador ele vai estar ali. O cuidador é quem o idoso, o seu paciente tem confiança, tem respeito, é com quem ele passa o maior tempo do seu dia contando as suas dificuldades. Às vezes conta todos os dias as mesmas coisas, né? E você tem a paciência, você tem o dom de ouvir, porque nós precisamos saber ouvir, parar para ouvir eles, porque todo dia às vezes eles vão falar a mesma coisa, e um familiar muitas vezes não tem essa paciência por conta da convivência, que já passou por muitas dificuldades. Então você está ali para auxiliar, né, esse familiar. Então como que você deve agir? A minha pergunta é: imagine que você trabalhe como cuidador e um familiar da pessoa cuidada discute constantemente com ela na sua frente, usando palavras rudes, gerando grande desconforto na relação e tristeza do paciente. Com base no que nós falamos já em sala de aula, com base no conhecimento que vocês têm, como que você reagiria? Como que você se expressaria? Como que você falaria para o familiar que aquela maneira que ele está agindo com o idoso, né, seja pai, seja irmão, seja mãe, que não está correto, que aquela pessoa que você cuida está ficando triste com as atitudes dele, que aquilo interfere no dia a dia dele, que muitas vezes o idoso nem dorme, o idoso fica preocupado: olha, minha filha está chateada comigo, olha, o meu filho não vem me visitar. Então, como que você passaria isso pro familiar? Como que você conversaria isso com ele?
Qual é a sua atitude? Sem fugir da ética, sem fugir da postura, sendo educada, ajudando as duas partes, porque nós, cuidadores, a gente está ali tanto para ver a parte do familiar quanto do idoso. Como que você lidaria com essa situação? Eu entendo que é complicado mesmo, né? A gente tem essa dificuldade, porque às vezes a gente acha ruim, a gente fala, poxa, olha, um filho tá tratando o pai dessa maneira. Mas como que foi o dia dessa pessoa? O que essa pessoa espera chegar em casa? Ela gostaria de que a mãe ou o pai recebesse na porta de casa? Às vezes ele não se adaptou ainda com aquela situação que o pai se tornou uma pessoa dependente, que precisa de alguém para cuidar dela. Você está ali para auxiliar o familiar e o idoso. Você é a chave, você é a pirâmide da casa nesse momento. Lógico que você precisa lembrar que você não pode se sobrecarregar. Você entrou no seu ambiente de trabalho, você deixa os seus problemas lá fora. Você saiu do seu ambiente de trabalho para a sua casa, você deixa o seu trabalho lá. E saiba dividir as tarefas para não sobrecarregar você. Nós vamos falar bastante sobre isso. No filme que eu pedi para vocês assistirem anteriormente, que foi a atividade da semana passada, fala muito sobre isso, sobre os desgastes, como que você se envolve com esse paciente. Nós vamos discutir isso em sala de aula, né? Então, a minha tarefa dessa semana é a seguinte: se você observa que um familiar, ele não tem muita paciência, que ele sempre usa palavras rudes, ele é grosseiro, ele chega estressado e acaba maltratando aquela pessoa que você está cuidando. Como que você age? Qual é a sua atitude? O que você acha que você precisa fazer? É gritar com o familiar? É falar que ele não pode fazer isso? Como que você é uma pessoa inteligente, estudada, que buscou conhecimento, lidaria com essa situação? Então, essa é uma tarefinha para a próxima semana. Vocês também vão pôr no papel e vão me entregar junto com o resumo do filme da semana anterior. A outra pergunta é: imagine que você atue como cuidador e em alguma situação relacionada ao atendimento do paciente, você discorde de alguma orientação de um profissional de saúde. Diante disso e com base nessa aula, como você resolveria a situação? Um exemplo muito básico. Às vezes o familiar contratou uma fisioterapeuta para fazer uma fisioterapia na casa do idoso. E você sempre acompanha essa fisioterapia. Só que você observou que aquela idosa naquele dia acordou com diarreia, com náuseas, mas mesmo assim a fisioterapeuta apareceu lá, porque ela vai no dia que foi combinado, né? E ela precisa fazer as atividades dela. E às vezes ela quer fazer um treino mais pesado, exercitar mais aquele idoso. E você não concorda com aquela situação, porque a pessoa que você cuidou já não está bem, não acordou bem. Como que você abordaria isso com um outro profissional da saúde? Como que você se expressaria? Quais são as palavras que você utilizaria? Lembrando que você é uma pessoa estudada, que você buscou conhecimento e você sabe o que você está falando. Como que você abordaria essa situação? Uma outra questão é: caso você esteja atendendo um paciente e na hora da refeição ele esteja agressivo e se recuse a alimentar-se, qual seria a sua atitude, visando sempre o bem-estar do paciente? Então, você tem que visar o bem-estar do paciente e o seu relacionamento com ele. Qual é a atitude que você teria em relação a isso? Então, são essas 3 questões que eu quero que vocês pensem, reflitam, para nós conversarmos quando a gente retomar as nossas aulas. Assim que o pessoal da Ecomp enviar esse vídeo no grupo de vocês, que é a atividade dessa semana,
Assim que eles postarem lá no grupo e vocês curtirem lá na página do YouTube, assistirem o vídeo, curtam lá, tá? Que é muito bom para nós, incentiva a gente a estar fazendo mais vídeos para vocês. Então, assim que eles postarem lá no grupo, eu estarei escrevendo essas perguntas para vocês no grupo, para vocês me responderem. Então, respondam numa folha separada e vocês vão me entregar assim que a gente retomar as nossas aulas. Lembra que cada exercício que vocês fazem vale em 1 ponto, precisa entregar no dia. Então, assim que a gente retomar as nossas aulas, vocês já vão me levar isso, tá? Para eu somar 1 ponto para vocês e a nota final do nosso curso, né? Se é 8, se é 9, se é 10, depende como que você foi no decorrer do seu curso. Você foi um aluno aplicado? Você sempre busca, você sempre faz as suas atividades em datas corretas? Então, é isso que eu espero de vocês, tá? Super beijo no coração de cada um. Estudem, busquem mais, tá? Estou ansiosa pra gente retomar as nossas aulas.